7h18 pelo horário de Brasília. Bom dia para você que está acompanhando aqui a programação. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, pecuarista, para você, produtor rural. Estamos começando a semana com muita informação para você. Hoje, segunda-feira, dia 18 de setembro de 2017. Confira os destaques da edição de hoje. Você vai acompanhar com uma medida provisória sobre o Fundo Rural. O Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural volta a semana lá em Brasília. Saiba quais são os benefícios da homeopatia veterinária para o gado leiteiro. Vamos falar também sobre sucessão familiar. Aprenda a questão da área jurídica nesse sentido. O Canal do Boi transmite hoje a abertura oficial do plantio da soja em Mato Grosso do Sul. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia, produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E para começar a semana, nada melhor que passar a limpo a última sexta-feira. Vamos ver como se comportou o mercado do boi gordo na análise da Scott Consultoria. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Olá, meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. O mercado do boi gordo nessa sexta-feira, dia 15 de setembro de 2017, ele trabalhou pressionado quando as indústrias estavam nas compras, mas muitos dos frigoríficos fora das compras. As incertezas geradas pela prisão dos delatores da JBS acabaram por gerar inicialmente parte das indústrias suspendendo as compras à espera de uma definição do mercado, e na sexta-feira agora, como tipicamente é um dia de poucos negócios, boa parte dos frigoríficos optou por essa estratégia. Então, isso fez com que a referência cedesse um pouco, mas nós não podemos dizer que o mercado está em baixa até que um volume maior de negócios ocorra nesses patamares, o que não foi o caso no fechamento dessa semana. Então, para a próxima semana, a pressão de baixa deve continuar, mas nós precisamos analisar e acompanhar como que as escalas das indústrias vão reagir a esse período de diminuição das compras, diminuição das negociações. Porque uma redução dessas escalas tende a diminuir o ímpeto dos frigoríficos por essa estratégia, por esses testes de valores menores, uma vez que a redução de compras. Bom, por hoje é só. Meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. E como você ouviu Iberville Neto falando, após a prisão dos donos da JBS, gerou uma certa incerteza no mercado, mas nem por isso que houveram baixas constantes. Em algumas praças o preço permaneceu exatamente como que estava acontecendo durante a última semana. Vamos saber como está essa relação entre boi gordo e gado de reposição. Vamos saber como está valorizado o seu boi aqui na relação de troca. Vamos vir aqui. Começamos pela região nordeste do país. Na Bahia, por exemplo, na última sexta-feira, a cotação do boi gordo fechou a R$ 138,50. Na região oeste do estado, né? Já a cotação do boi magro esteve em R$ 1.710. Na relação de troca, ficou um boi gordo para a compra de 1,4 boi magro. O garrote, de até 18 meses, foi cotado na última sexta-feira a R$ 1.420. Na relação de troca, ficou um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. E o bezerro, de até 12 meses, esteve cotado na região oeste da Bahia a 1.160 unidades. Na relação de troca, ficou um boi gordo para a aquisição de 2 bezerros, uma ótima relação de troca. Vamos agora para a região oeste do Maranhão. Vamos saber como fica a relação de troca por lá? Na região oeste do Maranhão, o boi gordo foi cotado na última sexta-feira a R$ 129,00 arroba. Boi magro, cotado em R$ 1.530. Na relação de troca, ficou um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. O garrote está avaliado em R$ 1.300. Na relação de troca, ficou um boi gordo para compra de 1,7 garrote. E já o bezerro está valendo 1.130 unidades. A relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 1,9 bezerro.
E vamos agora para a região sul do país, para a região nordeste do Paraná. Vamos avaliar lá a relação de troca. Na última sexta-feira, a cotação do boi gordo pular esteve em R$ 142,50. O boi magro esteve cotado em R$ 1.800. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Já o garrote, na região sul do país, esteve cotado em R$ 1.560. Na relação de troca, ficou de um boi gordo para compra de 1,6 garrote. E o bezerro de até 12 meses está avaliado em R$ 1.280. A relação de troca é de um boi gordo para aquisição de 1,9 bezerro. Com a relação de troca, você tem um parâmetro de como vai ficar essa relação para você, pecuarista, para você que pretende fazer uma troca nas próximas semanas. Vamos avaliar agora como está a cotação do boi magro nas principais praças do país. E olha, ainda nesta semana, a Câmara Mista do Senado e também da Câmara debate a medida provisória ligada ao Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que tem marcado aí uma série de debates para tentar chegar a um consenso sobre essa lei. E a nossa equipe teve a oportunidade de conversar com a relatora da Comissão Mista, a deputada Tereza Cristina, do PSB, que também é vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. É isso que a gente vai ver agora, cenas do próximo capítulo do Fundo Rural. A medida provisória do Fundo Rural entrou na fase mais intensa de discussão. Senadores e deputados tentam tirar todas as dúvidas, ouvindo o governo, entidades do agronegócio e os próprios produtores rurais. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a deputada Tereza Cristina, da Comissão Mista. Deputada, o projeto da senadora Cátia Abreu no Senado pode inviabilizar o trabalho na comissão que a senhora é relatora? Não, eu acho que não. Eu acho que ela tem um pedido que traz a remissão, mas nós estamos trabalhando, além do passado, nós estamos trabalhando com o futuro na emenda, na medida provisória 793. Então, eu acho que enquanto não se resolve esse imbróglio político, né, nós temos que trabalhar sim, a medida veio, né? Nós temos um presidente, eu sou a relatora, nós temos que discutir o tema, tanto o passado quanto o futuro. Se vier uma situação diferente de que o passado possa ser perdoado, nós temos o futuro para ser discutido. Agora, se isso não vier, nós temos aí um trabalho para minimizar as perdas que o produtor rural terá ou já tem com a decisão do Supremo em julgar a constitucionalidade deste tributo do Fundo Rural. Então, hoje, pelo Supremo, ele é devido. Nós temos que saber o que vai acontecer com o PRS 13, que foi do Senado, da senadora Cátia Abreu, que passou por 16-0, enfim, mas como é que isso vai se concretizar na realidade? É isso que nós temos que agora aguardar, mas enquanto isso nós vamos fazer o nosso trabalho. Deputada, enquanto se discute essas três situações, como é que fica o produtor rural? Ele deve ou não pagar? Não, eu acho que eu recomendo, até por uma questão de responsabilidade, né, que o produtor que vai vender agora a sua produção, seja ela boi, ave, porco, soja, milho, enfim, que ele recolha sim o Fundo Rural, né, os 2,3 que é obrigatório e é constitucional, porque o Supremo mandou, o tributo é constitucional, tem que ser pago. Se houver alguma modificação para frente, ele pode depois reaver, pedir de volta ou se creditar desse tributo. Mas se ele não recolher hoje, ele está criando um problema para quem é o substituto tributário, que é o frigorífico, é a cerealista, enfim, quem está adquirindo, o adquirente que adquire essa produção, né, e ele pode criar um problema muito sério para ele pela frente. Então, eu recomendo que pense bem, né? Mas que durante esses 3 meses agora, né, que quando vender a produção, eu acho que tem que recolher sim o tributo. Eu acho que isso é o mais prudente. Esse prazo curto, então, seria a maior dificuldade para a lei começar a valer?
Não é para lei, é para adesão, porque o produtor que tem o débito com a Receita, ele tem o prazo de... Ele pode ter adesão até dezembro, mas 29 é o prazo dele começar. E para esse prazo valer, nós temos que ter esse relatório aprovado na casa. E o tempo é muito curto. Nós tivemos aí... Dia 1º, a medida foi sancionada, veio para essa casa, até formar a comissão. Levou-se 2 semanas, enfim, nós temos aí 10 dias que nós estamos trabalhando nessa comissão. E o assunto é um assunto muito polêmico. Tanto é polêmico que é de difícil explicação. Tem uma ala de produtores que acha que o PRS resolveu o problema, tem outros que estão com cautela, né? Tem gente não querendo que o frigorífico recolha de acordo com o que o Supremo julgou, porque acha que o PRS vai resolver. Enfim, hoje nós temos um imbróglio jurídico, uma insegurança jurídica que precisa ser resolvida. E hoje nós não temos essa solução. Então, o que é que na medida provisória 793, eu como relatora estou fazendo? Estou fazendo o relatório, dando as melhores condições que a gente puder ao produtor rural, né, mas olhando também a situação como um todo, porque hoje nós vivemos uma grave crise fiscal, econômica, né, no Brasil. Então, nós estamos trabalhando para resolver o problema. Se o Supremo disser que o PRS está valendo, ótimo, então temos a remissão, o produtor não vai pagar o para trás. Temos que pensar como é que vai ser daqui para frente. A senhora ainda vai incluir mais alguma sugestão do setor rural ou do governo, não? Não, o governo já deu, na medida provisória, ele trouxe o seu texto que foi discutido com os deputados, com o governo e bancada com a Frente Parlamentar da Agricultura. É claro que nós podemos melhorar. O governo puxa para o lado dele e nós vamos fazer o que nós achamos justo. Então, é por isso que a gente tem ouvido as entidades de classe, tem ouvido o governo, tem ouvido os deputados, cada um com as suas peculiaridades das suas regiões. Hoje ouvimos várias entidades da agricultura familiar, da ACNA, que representa os produtores rurais, o pessoal de frigorífico, o pessoal dos cerealistas, o pessoal do leite, enfim, a Receita Federal, a PGFM. Estamos ouvindo todo mundo para formar uma opinião para a gente fechar esse relatório. O que eu posso dizer é que eu estou debruçada sobre o relatório, trabalhando sobre ele, tentando fazer o melhor que eu puder para todos, andando bem no meio, né? Nem para lá, nem para cá. Há risco do governo perder receita? Claro que há. O governo, se ele fizer a remissão, ele está dando uma renúncia fiscal dos impostos dos últimos 5 anos. Né? Se você tiver a medida provisória, o relatório for aprovado pela comissão, depois pelo plenário, você não vai ter perdas, você vai ter o quê? Um reescalonamento em que o produtor vai pagar juros. Então, não é uma perda. O que nós estamos pretendendo tirar juros, multa, vendo o que a gente consegue para diminuir esses valores, porque 5 anos de juro, de multa, é muita coisa, né? Mais os encargos da Advocacia Geral da União. Então, isso tudo é que está sendo discutido. Agora, o prazo é bem extenso, mas você também dá oportunidade para quem quiser pagar mais rapidamente, que não tiver valores muito substanciais, que ele também possa ter uma condição especial. E estamos pensando também muito naqueles que pagaram, naqueles que ou depositaram em juízo ou aqueles que continuaram pagando normalmente o Fundo Rural. Quando que a senhora acha que deve estar tudo concluído? Tem um prazo ou não? Não, eu pretendo que esse relatório fique pronto até o final da semana que vem. O que eu não sei se nós teremos aí é tempo hábil para fazer a votação, porque nós precisamos da votação na comissão especial, nós precisamos aprovar ou não esse relatório. Aprovado, ele tem que ir para o plenário da Câmara, para o plenário do Senado. Se ele tiver alguma modificação em uma das casas, ele tem que voltar para outra casa e depois a sanção presidencial. Por isso é que eu acho que esse tempo é muito curto para que a gente aprove o relatório até o dia 29. Então, nós estamos trabalhando com essa data, mas pensando que se houver algum... se for comprometido alguma discussão, alguma avaliação melhor, a gente vai tentar jogar essa data um pouco mais para frente.
Tá certo, obrigada, deputada Tereza Cristina, relatora da Comissão Mista do FUNRURAL, Camila Xavier, para o SBA. E agora o assunto é a previsão do tempo. Para os próximos dias, a região centro-oeste está sob influência de um bloqueio atmosférico. Isso significa que não existe previsão de chuva. Vamos saber com a Juliana Rezende se essa falta de chuva pode prejudicar os pastos. Juliana, bom dia. Agroclima, oferecimento, Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, bom dia a todos. Isso mesmo, essa ausência de chuvas na região centro-oeste segue prejudicando grande parte das áreas de pastagem, como é o caso do Mato Grosso e também de Goiás, onde a disponibilidade hídrica do solo diminuiu bastante nas últimas semanas e agora a umidade está com índices abaixo de 10%. Já no Mato Grosso do Sul, a situação é um pouco melhor, principalmente porque no extremo sul do estado, a umidade fica com índices de até 50%. Agora, nos próximos 5 dias, a persistência ainda deve ser de tempo bastante seco na região centro-oeste, por conta da atuação ainda de uma massa de ar mais seco, que garante os dias ensolarados. É a partir da próxima semana que novas áreas de instabilidade começam a avançar um pouco mais pela região. Volta a chover em algumas áreas do oeste e sul do Mato Grosso do Sul e ainda também em toda a faixa oeste do Mato Grosso. Só que são chuvas fracas. Os acumulados são baixos e não passam de 5 milímetros. Nas demais áreas da região centro-oeste, grande parte do Mato Grosso, Goiás e ainda também nas áreas mais ao norte do Mato Grosso do Sul, a persistência ainda será de dias bastante ensolarados e tempo seco. Então, ao longo das próximas semanas, o tempo seco persiste na região centro-oeste. Mesmo com esse avanço de novas áreas de instabilidades, as pancadas são fracas e não devem ter potencial para garantir o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Com isso, os pastos seguem prejudicados por conta do déficit hídrico no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Nós fizemos lado a lado, deu 11 sacos a mais onde foi com Elatos. Elatos, eu assino embaixo. O Elatos ele dá um residual maior, né? A gente demora mais a reaplicar, né, o produto. Elatos, eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Veja só, dicas importantes que o jornalista Walter Polga Júnior conversou com o consultor em pecuária da MST Saúde Animal sobre novas técnicas voltadas ao bem-estar animal. De olho na informação. Anthony, você conhece o curral, você conhece o campo desde menino, desde garoto. Você é família de pecuarista. Como era e como tem sido, em boa parte do Brasil, o tratamento para os animais no pasto? Acho assim, para a gente começar a conversar, eu acho que é interessante, sim, o peão, o vaqueiro, ele não teve escola. Da mesma forma que quando eu comecei a trabalhar, eu vi quem trabalhou para minha família, quem trabalhou com meus avós, o jeito que eles trabalhavam, que era um manejo agressivo. Não tinha técnica, achava que no susto você conseguia manejar os animais. E hoje a gente sabe que isso aí tem mudado muito. Assim, bem-estar hoje, quem trabalha com bem-estar tem muito mais produtividade. E, muda muito. Muda muito, muda. A questão até de quem trabalha, geralmente quando você trabalha com manejo agressivo, no final do dia está todo mundo esgotado, você está brigando com o companheiro que está junto, e hoje a gente já percebe que muda até a questão da equipe que está trabalhando com gado, assim, o engajamento dela é muito maior, e termina o dia trabalhando muito mais feliz. Né? Você é um dos responsáveis por disseminar esse projeto Criando Conexões da MSD. Vamos falar um pouco desse projeto? Uhum. Criando Conexões é um projeto que já está implementado em boa parte do país, mas notadamente na sua região. Você já preparou muita gente para trabalhar com isso? Hoje, em torno aí de a gente já tem mais de 400 pessoas qualificadas. Eu trabalho na região norte do Mato Grosso, a região a gente já tem mais de 400 pessoas qualificadas. E hoje no Brasil a gente tem aí 7 pessoas que também estão de norte a sul aí trabalhando com essa técnica aí para qualificar, para trazer tecnologia para dentro das fazendas. Né? Vamos mostrar então um dos vídeos em que você foi responsável pelo projeto. Bom, primeiro vamos falar um pouco da técnica, né? Essa técnica consiste basicamente no que, Anthony? São 10 itens aqui a gente pensando. Primeiro, o gado quer nos ver.
Isso acontecia muito na hora que a gente ia manejar gado, o vaqueiro abre a porteira e corre para o fundo do lote. O bovino quer ver quem está guiando ele. Ele vê melhor quem está em movimento. Então, assim, por causa da visão dele, particularidade da visão, ele consegue ver melhor o peão a hora que ele está se movimentando. Ele ficar parado, muitas das vezes atrapalha. Não pode ficar parado, então, ele tem não que é ter, bom. Você vai ver nos vídeos ali que muitas vezes eu estou mexendo o corpo. Por quê? Para ele conseguir focalizar melhor quem está manejando ele, né? O gado responde ao olhar. Isso aqui acho que é um grande paradigma, né? O bovino, se olhar no olho dele e direcionar para onde você quer que ele vai entender isso aí. Isso é um grande paradigma. Confesso que a primeira vez que eu tive contato com essa técnica, eu pensei, putz, eu trabalhei a vida inteira com gado, será que funciona? E realmente funciona, né? Ele gosta de passar ao redor do manejador, também vai dar pra gente exemplificar no vídeo, que ele passa do lado de quem está manejando. Por quê? A visão dele, ele tem que ficar olhando para quem está manejando e para onde o destino que ele está indo simultaneamente, né? O gado gosta de retornar por onde veio. Isso daí é até um exemplo do... todo animal, a hora que você coloca ele numa manga, ele entra no final dela, se ele vê que não tem saída, ele tenta retornar para onde ele veio. E a gente usa isso daí para conseguir manejar melhor esses animais, né? Mas tem outras também, né? Tem outras 10, vamos mostrar? Nós temos outras 10. Mais 5. Mais 5. O gado processa apenas uma coisa de cada vez. Então, bandeira chacoalhando, chocalho, eu já fui fazendo os caras enchem garrafa PET, fica fazendo como um chocalho. Não. A gente tem que se preocupar em trabalhar com linguagem corporal e com a visão do animal. A gente não diminuir estímulo. Quanto menos estímulo, melhor, né? Trabalhar com pressão e alívio. Então, isso eu vou mostrar também, demonstrar no vídeo, que a gente coloca pressão e tira pressão, isso faz com que os animais se movimentem mais fácil. Eles são gregários. Isso é Andam em grupo. Andam em grupo. E a gente tem que respeitar isso aí. Muitas vezes a gente deixa um animal sozinho dentro de uma manga de curral, ele tenta pular, tenta fugir, porque ele vive em grupo, ele se sente seguro em grupo, né? A gente deve respeitar a hierarquia do rebanho, identificar quem são os dominantes e quem são os sentinelas dentro do rebanho, né? Para poder facilitar o manejo. E energia, o gado sente energia. Se você entrar com energia ruim, se você entrar eufórico dentro do curral, isso vai influenciar toda a maneira. Agora, vamos a alguns vídeos que você trouxe. Vamos a alguns vídeos que você trouxe? Vamos, nós temos um vídeo aqui. Esse aqui é interessante, assim, a gente tem 2 rapazes aqui, um que foi qualificado, que é o que está aqui na direita, e o da esquerda não. Prestar atenção no rapaz e na novilha lá na ponta, que está mais suja. Ele está olhando para ela, e ele vai sair, ele mostrou onde está a porteira, ele vai sair e vai direcionar o peito para o lado que aquela passe. E ela obedece. E ela obedece. Aí ele coloca pressão e tira a pressão para fazer o movimento dos animais. Uma pressão e um alívio. Uma pressão e um alívio. E lentamente ele vai colocando sem barulho, sem pressão sobre o gado. Sem pressão. Sem susto. Sem susto. Com calma, respeitando o comportamento do animal, né? É um vídeo interessante, porque mostra que é possível você trabalhar dentro do curral sem precisar usar qualquer instrumento, grito ou mesmo uma pressão. Isso. E assim, interessante, em condições brasileiras, com gado, que é o nosso gado, que é o gado Nelore, em curral, que é o curral que a gente está acostumado a trabalhar. Essa é uma técnica que veio de fora, né? Veio de fora. Muito utilizada nos Estados Unidos. Isso. Havia um preconceito no Brasil? Nós tínhamos um preconceito para utilizar essa técnica com gado Nelore? Sim, a gente tem um grande paradigma, né? Porque assim, o vaqueiro, que não falei, ele não teve escola. E a hora que você mostra um negócio daqui, se você não for na prática de mostrar para ele, ele fica receoso. Ele não acredita? Ele não acredita. Precisa treinar no campo, precisa ir lá no curral, mostrar como funciona. Isso que é o que a empresa está se comprometendo a fazer. E é o que a MSD propõe fazer agora junto aos proprietários, aos pecuaristas, treinar o seu pessoal. Isso. Não só clientes, mas também técnicos, pecuaristas, clientes e técnicos, né? Esse aqui é uma fazenda no município de Brás Norte, lá no Mato Grosso, e da mesma forma, vocês estão vendo que eu coloco pressão e tiro pressão. Por quê? Porque a gente consegue movimentar esses animais e conduzir eles de forma adequada, né? Agora vamos falar das vantagens que isso traz para a pecuária, para o pecuarista. O que ocorre com o gado que é bem tratado, é tratado com cuidado, com esse tipo de cuidado que você mostrou agora? Hoje a gente já sabe que o estresse influencia enormemente o sistema imune desses animais. Então o animal estressado ele está mais suscetível a doença, a endo e ectoparasitas. Outro ponto importante também a gente pensar é a questão de lesão de carcaça. E eu vou até falar um número aqui que, quando me chamou a atenção, hoje no estado que eu moro, dentro do estado do Mato Grosso, estima-se que perca por lesão de carcaça em torno de 7,8 kg por boi, por causa de lesão. E com essa técnica a gente consegue reduzir o número de lesão, a gente diminui o estresse dos animais, isso daí vai ter uma resposta muito melhor na reprodução, aumento em taxa de prenhez quando se trabalha com IETF. E o que eu falei, a gente melhora a equipe, a gente tem
Não pensando só nos animais, mas pensando no todo aí, com o pessoal que está trabalhando. No pessoal com que atua. Isso. No trabalhador. No homem que está lá lidando com o animal. Isso. Também fica mais calmo. Fica mais calmo. E assim, é visível a alegria nele depois que ele aprende a técnica. Você vê no rosto dessas pessoas depois de um dia de trabalho. É menos cansativo. É menos cansativo. Fisicamente e psicologicamente. Correto. Bom, aí você ouviu Anthony Lurenberg. Lurenberg tem experiência desde a juventude, né, com a família de pecuarista. Viveu a fase, vamos dizer assim, de tratamento mais agressivo dos animais e agora vive a implantação desse projeto novo no Brasil. Passamos o recado, Anthony? Ok, passamos, sim. Agradeço sua presença aqui. Obrigado. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. Bem-estar animal é muito importante, né, Elaine? É verdade. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, mas antes, tenho para você um recado. Quer participar do produtor? É muito fácil, basta você mandar para a gente fotos, vídeos, mensagens, que nós queremos você aqui junto com a gente. Nosso contato é o 67992647810. Participe. Daqui a 2 minutinhos voltamos com um bloco dedicado aos grandes leilões que estão agitando as pistas do país. Não saia daí, são 2 minutinhos, é rapidinho. 7h46 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de segunda-feira. Aliás, que a sua semana seja bastante produtiva. E por aqui a gente já fala de bons negócios, viu? É que hoje, a partir das 8h30, com transmissão aqui pelo canal do Boi, você confere o 8º leilão virtual Canchim Primavera. E para falar deste grande evento que é hoje, 8h30, ao meu lado está o Mauri Dorta, ele que é técnico da Associação Brasileira de Criadores de Canchim. Tudo bom, Mauri? Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos que nos assistem. Então é hoje. É hoje, expectativa. E vamos lá, vamos trabalhar. A tourada é muito boa, a raça Canchim é muito consistente, muito consolidada no mercado. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Então vamos falar das ofertas. O que o pecuarista que está nos acompanhando vai encontrar hoje com transmissão pelo Agrocanal, Mauri? São 45 reprodutores entre 2 e 3 anos de idade, todos com exame andrológico, todos com registro definitivo. Todos touros prontos para trabalhar já na sessão de monta. E para essa venda, como foi feita a escolha dos animais, Mauri? Olha, esses touros são de fato a cabeceira do que se tem entre os melhores rebanhos do Canchim hoje atualmente. É um leilão com número restrito de touros, são 45 touros, portanto não é uma grande oferta em quantidade, mas né? É uma oferta absolutamente selecionada em qualidade, exatamente para proporcionar isso para o nosso cliente. A mais pura qualidade em termos de avaliação genética, em termos de avaliação de desempenho em provas de touros da raça Canchim. E para o pecuarista que está querendo fazer um grande investimento, está pensando, namorando o Canchim, quais são as características para que o pecuarista possa se resolver e falar, não, eu vou investir no Canchim? Olha, o Canchim é uma história muito bonita porque ele foi uma raça desenvolvida pela Embrapa. O Canchim é um produto da Embrapa. Então, se tem a assinatura da Embrapa? Se tem a assinatura da Embrapa, a gente conhece tudo que a Embrapa produziu de sucesso e tudo que a Embrapa contribuiu para a pecuária brasileira, inclusive. Portanto, essa é uma grande assinatura de sucesso da raça. O Canchim é uma ferramenta para se fazer cruzamento industrial com o monta-campo. Essa é a vocação do Canchim, para agregar mais peso, mais desempenho, maior eficiência na monta a campo. É um touro para cobrir a campo em qualquer região do país. Esse touro, por exemplo, que nós estamos vendo na tela, é um touro que foi campeão da prova de ganho de peso, a prova Canchim de avaliação de desempenho. O Canchim, desde a sua formação, já faz provas de avaliação como ferramenta para selecionar os seus reprodutores. E esse é um touro que foi campeão da prova de ganho de peso. Ele tem 3 anos e já trabalhou 2 estações de monta na fazenda. Isso para a gente ver, primeiro, a precocidade da raça e segundo, a eficiência com que ela consegue trabalhar campo e se manter e se conservar. É um animal que ainda trabalha por 5, 6, 7 estações de monta. Portanto, essa é uma outra grande característica da raça Canchim. Além de imprimir maior ganho de peso, maior desempenho, a sua eficiência, a longevidade dos touros, trabalhando a campo, a eficiência com que eles emprenham as vacas, enfim, pensando no sistema completo de produção de gado de corte. Então, para quem tem interesse em investir ou mesmo começar um plantel, essa é a grande oportunidade. Essa é a grande oportunidade. Inclusive, esse leilão serve como base para muitos criadores adquirirem os seus reprodutores de repasse na fazenda. Muitos criadores de Canchim
adquirirem os reprodutores de repasse na fazenda em função da qualidade dos animais que são ofertados no leilão. Então, se serve para criador, você imagina para o cruzamento industrial o que a gente tem disponível hoje, a comercialização. Bom demais, né? E para o pecuarista que está hoje, vai estar sintonizado com a gente também a partir das 8h30 pelo Agrocanal. Vamos falar de condições de pagamento de frete? Olha, o leilão é feito em 14 parcelas e tem um bônus de frete, que é uma grande vantagem desse leilão. Esses touros estão filmados em 5 fazendas distribuídas em 4 estados. Em Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Olha. Mas o comprador ele pode retirar qualquer touro do leilão na fazenda vendedora que for mais perto da sua propriedade. Portanto, ele pode comprar um touro, se ele mora aqui em Campo Grande, ele pode comprar um touro que está filmado lá em Minas Gerais e vir retirar ele aqui em Três Lagoas, que é a fazenda mais próxima. Portanto, tem uma vantagem grande. Isso democratiza a genética que está sendo ofertada, de forma que o criador tem acesso à genética de várias regiões a um custo baixíssimo. Vamos deixar então um convite final para o pecuarista hoje, 8h30? É hoje, às 20h30, pelo Agrocanal, 8º Leilão Canchim Primavera, 45 reprodutores da mais absoluta qualidade da genética Canchim à disposição. Espero vocês lá. Um abraço, até a noite. Eu conversei com o Mauri Dorta, ele que é técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Canchim. A oportunidade imperdível hoje, então, pelas lentes do Agrocanal. Muito obrigada, Mauri. Sucesso hoje. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso esse evento. Obrigado, Elaine. Foi um prazer. Antônio. E na rede SBA você acompanha os melhores leilões do país. Hoje, por exemplo, no canal do Boi acontece o leilão de touros da raça Cenepol Pantanal. Na próxima quarta-feira também tem um outro leilão importante, que é o leilão de matrizes da raça Cenepol Pantanal. E você acompanha mais detalhes na reportagem de Rosa Cabral. Vamos ver. O contraste do verde da exuberante natureza e o vermelho do Cenepol adaptado no Pantanal, localizado a noroeste de Mato Grosso do Sul. E no roteiro de pecuária dessa história está o criador Aldo Teló, com quem me encontrei na Fazenda Esperança. Gaúcho fincou raiz em Mato Grosso do Sul. Como é que foi o começo na pecuária? Então eu e meu irmão César, na verdade, é meu parceiro César, né? Nos juntamos já há algum tempo, há mais de 20 anos, e compramos uma pequena propriedade. A gente veio da roça lá do Rio Grande do Sul e a roça ficou na gente. Então a gente foi para o comércio, desde criança, desde jovens, né? Mas sempre com aquelas saudades de um dia voltar a mexer com a roça. Até que quando a possibilidade nos permitiu, nós entramos logo na criação de gado Nelore. E aí surgiu um outro gado no meio, que é o Cenepol, não é? Como é que o senhor se interessou pelo Cenepol? Quem nos colocou no Cenepol foi o Almir Sater. Aí ele nos mostrou que ele estava fazendo um trabalho diferente, né? Ele havia comprado alguns touros da raça Cenepol e que esses touros eram muito bons para cobrir a campo no Pantanal. Nós que gostamos do cruzamento industrial nos interessamos pelo assunto, pesquisamos e entramos no Cenepol. Os investimentos nas doadoras de renomados criatórios e a escolha dos reprodutores seguiram a mesma linha, criteriosa. Exemplo, em 2014, fizeram a compra do touro Barbaridade, primeiro lugar na prova de alta performance Tufubarina. No ano seguinte, foi adquirido 33% do Eros da 3G. Destaque na prova de eficiência no Centro Avançado de Pesquisa em Bovinos de Corte do IZ, em Sertãozinho. No cronograma, 2016 fechou com o Superior e 2 elites também na prova de alta performance Tufubarina. Essas avaliações provam que os animais são diferentes, né? Por causa que a gente pegou uma base boa, né? E eles estão mostrando que essa tendência de ser melhor. Nos destaques dos resultados, o touro Punch 33 se destacou na 6ª prova de desempenho do Cenepol, a PADES,
a pasto por 196 dias no Pantanal de Miranda e na prova da Embrapa Gado de Corte no Centro de Desempenho, onde permaneceu por 55 dias no primeiro semestre desse ano. Lá na PADES a pasto, ele foi segundo lugar no grupo dele, na bateria, né, que ele participou, de idade, né, tendo se destacado para peso, ganho de peso, perímetro escrotal, espessura de gordura subcutânea, que é acabamento, né, ficando como elite nessas características. E depois, também aqui agora em confinamento, uma condição mais intensiva, ele ficou em primeiro lugar dentro do grupo dele, né, dentro do índice criado aqui pela nossa equipe, ele ficou em primeiro também com um ótimo desempenho. O negócio por aqui é produzir carne e para esta finalidade, o sistema da criação funciona assim. Veja na tabela. Os touros nascem na fazenda São Francisco, no Pantanal, e entre 60 e 90 dias são trazidos para a recria na fazenda Esperança. Quando estão prontos para a monta, aos 22 e 24 meses, retomam o caminho pantaneiro. O rendimento na desmama, nos cruzamentos do Cenepol em vaca Nelore e mestiças, travam na balança 235 quilos. Estou falando aí de uma bezerrada de 9 e 10 meses. O médico veterinário que faz os acasalamentos me conta que a heterose tem resultado na casa dos 20 e 30% no ganho de peso. Resultado pontuado em cima de genética, é fato, mas a adaptabilidade tira a prova dos 9. Se ele não fosse adaptado, ele pesaria menos. Concorda comigo? Sim, claro. Entende? Então, ele mostra essa adaptação pela produção. A gente busca o que tem de melhor, né? A gente busca os animais que têm DEP destacada, animais que ficou destaque em provas, né? E a gente busca esse material para trazer e para fazer um animal melhorador, que dê peso. E com esse foco, a produção de machos e fêmeas Cenepol mostrados nos grandes criatórios estão a remate em setembro. Neto Garcia, também criador, aqui como assessor, se juntou com a equipe da fazenda para apartar os animais. O mercado que merece isso, o mercado pede a qualidade e eles ficaram anos produzindo essa qualidade dentro da fazenda e está muito bacana, tem um volume muito bom de animais, uns animais diferenciados na questão de criação, na questão de seleção. Desde o começo eles focaram muito na questão de precocidade de animal, produtividade realmente, focado muito mais nessa questão do peso, da produtividade, da precocidade dos animais, do que ligado às vezes até na parte mais genética, da coisa rara e tudo mais. Temos também esse tipo de animal que vem a qualidade junto. Então, todo mundo está se empenhando ao máximo para realmente fazer um leilão a ponto da Cenepol Pantanal, que é o que eles sempre focaram, qualidade, e assim vai ser o leilão do começo ao fim, com qualidade. Primeira vez que o senhor está fazendo um leilão pela televisão. É verdade, Rosa, é verdade. A televisão vai mostrar, então, pela primeira vez, um gado nosso que esteja disponível para os criadores fazerem o cruzamento ou, enfim, se quiserem iniciar como novos criadores de Cenepol também são bem-vindos. E bem-vindos ao Vitrine Leilões. Onde? No canal pioneiro em leilões no Brasil, Canal do Boi. E quem bate o martelo final no convite é Michel Teló, filho do seu Aldo, e o amigo pantaneiro Almir Sater. Lembram? Incentivador daquilo que viria a ser o Cenepol Pantanal. Olá pessoal, eu quero convidar vocês para o nosso leilão da raça Cenepol Pantanal. O Almir Sater vai estar junto com a gente lá, né, companheiro? Tem uns touros lá, compadre? Vamos arrumar, com certeza. Tá todo mundo convidado para curtir e para assistir junto com a gente no Canal do Boi, para prestigiar o nosso leilão no Canal do Boi, tá certo? Um grande abraço. Cenepol? Cenepol Pantanal. E para falar dessa raça, grande raça da marca Cenepol, marca Pantanal, que está fazendo já o maior sucesso, animais muito selecionados, nós vamos esmiuçar os resultados. Você viu semana passada, durante toda a semana, mais uma edição do quadro Vitrine do Boi.
E agora, já que hoje chegou o grande dia, hoje dia 18 e também na quarta-feira, Neto Garcia, assessor do leilão, vai dizer para a gente, vamos contar tintim por tintim para o pecuarista que está nos acompanhando. Hoje já começa, né, Neto? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo SBA. Hoje começa. Na verdade, desde a semana passada vem tendo vitrine, vem mostrando um pouco dos touros que vai para comercialização e hoje é o grande finale da parte dos machos. Então, para quem está buscando touro Senepol, um touro para fazer cruzamento, estação de monta chegando agora, para quem está precisando de genética de qualidade, hoje é o grande dia de você levar touros Senepol bem criados, adaptados numa região extremamente quente, que foram criados no Pantanal, recriados aqui pertinho de Campo Grande. Então a tourama está especial, separada a dedo, escolhido um a um, avaliados, todos muito bem, uma criteriosa seleção que o Pantanal exigiu que fosse feita para eles estarem fazendo o primeiro evento deles. Realmente. Então vamos falar um pouquinho mais dessa seleção? Você estava falando que você começou também desde lá do projeto e agora esses animais já a olhos vistos, como estão muito bem, estão bem selecionados. Fala um pouquinho então mais para a gente. O projeto do Pantanal, desde o início dele, foi muito bacana. Eles começaram a pensar exatamente alguns animais chaves nos leilões, nos criatórios, sempre com uma visão de buscar precocidade, rusticidade. Eles sempre tiveram essa visão de pecuarista mesmo, né? Não entraram na raça, apesar de ser de uma família tradicional, do Michel, de cantor, não entraram na raça, eu falo assim, eles não são bobo não, eles sabiam o que eles queriam. Especificaram realmente, as doadoras pensaram, compraram e fizeram um trabalho durante praticamente 3, 4 anos de multiplicação dessa genética e seleção. Isso tudo começou, multiplicação de embrião, foram lá transferir esses embriões no Pantanal, como vocês puderam ver na matéria. Nasceram esses bezerros lá no Pantanal, de lá vieram para outra fazenda aqui pertinho de Campo Grande e ali foram fazendo os crivos de seleção. Então, a desmama já teve uma pré-seleção, após a desmama foram passados pela avaliação esses animais e aí chegando no grande dia que eles me chamaram lá e falaram, Neto, agora os animais já estão pré-selecionados e você pode dar a última garimpada para o leilão. E foi muito bom, porque tinha um volume bacana de animal, onde nós pudemos selecionar somente os melhores para estar chegando para o evento, para estar chegando para o mercado nesse momento. Então, animais com andrológico positivo, animais praticamente já num score corporal muito bom, tanto de idade quanto de peso. A CE desses animais está fantástica, a parte reprodutiva nós olhamos, está muito bacana realmente. Está um animal completo. Está um animal completo e pronto. Eles tiveram até o cuidado minucioso de todos os animais estarem registrados na ABCB Senepol, dos animais estarem prontos realmente para o mercado. Então, qual é o intuito deles? Neto, a gente utilizou esses animais, não exatamente esses, mas outros, das outras produções, lá na nossa fazenda do Pantanal. E é isso que a gente quer fornecer para o criador, para o pecuarista. Então, eu falo assim, eu que venho de uma família que a gente utiliza muito o touro Senepol no campo, eles também utilizaram lá no Pantanal, e aí quando acho que eles tiveram a certeza de que era aquilo que eles poderiam fornecer para o mercado, eles abriram as porteiras da fazenda e agora vai chegar com tudo no leilão de hoje à noite. Então vamos falar para o pecuarista que quer fazer esse investimento, vamos falar de condições de pagamento de frete? Vamos lá, nós temos rotas de frete de entrega, vamos estar passando por vários pontos da malha viária nacional. A forma de pagamento, eu brinco que é a forma de pagamento mais facilitada que nós temos, que são 36 parcelas. É um animal que você compra praticamente financiado, sem juro nenhum, e você vai estar investindo e produzindo bezerro de qualidade. Então, antes de você terminar o pagamento desse animal, você já está colhendo os frutos da bezerrada na fazenda, com 20% a 30% a mais de ganho de peso, uma bezerrada padronizada, uma bezerrada diferenciada realmente. Hoje nós, produtores de Senepol, podemos falar com orgulho. Os nossos produtos são diferenciados, sim. É isso mesmo. Muito obrigada, Neto. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, hoje, transmissão pelas lentes do Agro Canal, a partir das 8h30 pelo horário de Brasília. Neto Garcia, muito obrigada. Vamos ver se você volta para falar do leilão de quarta-feira também. Exatamente. Muito obrigado. Essa semana toda estamos aqui em Campo Grande. Para quem tiver alguma dúvida, estou à disposição. Todos têm meu contato. Fique à vontade. Muito obrigada, Neto. Tá vendo? Investimento hoje a partir das 8h30, mas por aqui é hora de intervalo, Antônio. Vamos ao breve intervalo comercial, voltamos para falar sobre um assunto muito importante, sucessão familiar no quadro Gestor e Você.
Fique por aqui. 8 horas e 7 minutos, bom dia, produtor, de volta na sua manhã de segunda-feira, início de semana. E você já planejou para você a sua semana? O que você vai fazer durante a semana? Planejamento é muito importante e também a gestão é outro fator muito importante para as empresas rurais. Sobre gestão, a gente conversa agora no quadro O Gestor e Você. E um dos desafios das empresas familiares, também no campo, é a situação da sucessão familiar. Para saber como proceder na hora da qualificação dos familiares, para lidar com esses problemas pessoais e também empresariais, nós temos que também saber quais as questões jurídicas que são importantes na hora da sucessão familiar. Para isso, estamos aqui recebendo hoje Pedro Putini Mendes, ele que é advogado, vai falar tudo sobre sucessão familiar e também as questões jurídicas, né, Pedro? Muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Exatamente. Por onde começar quando se fala em sucessão familiar na questão jurídica? Bom, primeiro, toda família é igual, né? Toda propriedade rural é igual, né? Então, com certeza não. Então, é por isso que no momento de fazer o planejamento patrimonial, sucessório, familiar, é importante que o consultor, que o gestor que vai trabalhar junto a essa família conheça primeiro a família, né? Quem são, né, os membros dessa família, os antecessores, seus sucessores, a quantidade de filhos, regimes de casamento, né, porque tudo isso pode interferir no patrimônio da empresa familiar, né? E também conhecer a propriedade rural, no sentido de saber se ela está completamente regularizada. A gente já teve um quadro dedicado aqui para isso, né, em saber que documentos públicos e particulares que uma propriedade rural precisa ter para estar 100% legalizada, regularizada. Se o consultor, se o gestor que vai trabalhar junto a essa estruturação de uma empresa familiar tiver todas essas informações, esse checklist, é possível fazer o planejamento de uma empresa familiar. Então, o planejamento desse ato sucessório, né, de passar de pai para filho, tem que ter um planejamento, né? E começa com um checklist, seria isso? Sim, exatamente. Quais os itens desse checklist? Bom, então, a gente pode olhar, estava até conversando isso, a gente pode olhar essa questão da sucessão familiar sob várias óticas, a ótica do administrador, a ótica do consultor jurídico. Então, a dica, a ideia que a gente passou aqui sobre o olhar jurídico na formalização seriam os documentos da propriedade rural e a situação familiar, quem são, quais são os membros da família e os seus regimes de casamento e tudo mais. Aí a gente pode planejar essa situação. Uma família pode se tornar também empresa? Com certeza, uma família deve se tornar empresa, né? E isso é feito através, né, da criação de CNPJs, né? A pessoa física passa a exercer atividade em nome de pessoa jurídica. Esse CNPJ ele é criado através de contratos sociais que vão ser registrados em junta comercial, na Receita Federal. E esses contratos sociais que vão criar essas empresas, a regra tem que ser clara, né? A família precisa entender esse contrato social, precisa entender o que está sendo a regra do jogo, o que está sendo colocado para eles ali como uma empresa. E aí os valores da família, os valores da empresa precisam estar alinhados, né? E com isso tudo a gente vai criar outros documentos como inscrição estadual e tudo mais. Então uma família pode e deve se tornar empresa, né? E os conflitos entre familiares é bem comum acontecer? Bom, se conflitos empresariais já acontecem, imagina conflitos empresariais dentro de uma família, é muito mais comum ainda, né? Mas a gente tem que ter em mente que os conflitos irão existir quando são familiares, são ainda um pouco piores ainda, né? Mas, graças à nossa legislação e a tendência é que os problemas sejam cada vez menos judicializados, porque levar problemas para o judiciário não vai resolver 100% não vai transmitir 100% da intenção da família, né? E nesses conflitos familiares tem como se respaldar juridicamente? Com certeza. A gente tem que dar prioridade para algumas soluções alternativas de conflitos, né? Por isso, os valores da família têm que ser iguais aos valores da empresa e as soluções de conflito podem ser alternativas, como a mediação, a arbitragem. Você pode delegar a solução para conselhos deliberativos ou para uma pessoa nomeada para resolver um conflito. Então, são várias as formas de resolver isso.
E quais são as ferramentas jurídicas que as famílias podem fazer com que esse planejamento aconteça? Ferramentas jurídicas. Muito se fala na tal da holding, né? A holding familiar, a holding patrimonial. E a holding é nada mais do que a alocação do patrimônio da família nestes CNPJs que a gente falou. A família vai poder se tornar uma empresa criando, né, o seu CNPJ. Eis que a holding pode deixar o patrimônio da família em um cadastro, aquele que não vai ter atividade, né, propriamente dita, e um outro CNPJ, que é o que vai ter a atividade empresarial, que vai ter o giro, né, pode ser o CNPJ que não é o que aloca o patrimônio. Então são várias ideias, várias estratégias, não tem como consultor falar aqui, né, tudo sobre isso, mas essas são algumas ideias. Essa alocação de patrimônio em um CNPJ e atividade em outro pode gerar certamente uma economia fiscal, né, por conta da distribuição de cotas entre os economia de tributos herdeiros. Seria isso? Com certeza. Também é importante limitar, distribuir as cotas, né, da empresa entre os membros familiares. Isso evita que, por exemplo, problemas pessoais, né, como alguém tem uma dívida ou passa por um processo de divórcio, isso não afete o patrimônio inteiro da família, pois cada um vai ter sua cota dentro de uma empresa, né? Então, são ideias e muitas estratégias para poder operacionalizar melhor essa situação. O assunto é bem vasto e se você tem dúvidas com relação à sucessão familiar, e ainda mais com relação ao setor jurídico, o que a parte jurídica pode te auxiliar nesse assunto, participe. Nosso contato é 679-9264-7810. O gestor Pedro Putini Mendes ou qualquer outro gestor da empresa GER, Gestão Estratégica Rural, vai te responder. E também nós temos o e-mail da GER para você tirar suas dúvidas. Qual que é, Pedro? É o contato@gerconsultoria.com. Então participe, porque a sua participação é muito importante. Mande para a gente o seu questionamento, a sua dúvida, que nós estaremos encaminhando para o Pedro ou para qualquer outro gestor da GER. Pedro, obrigado, boa semana para você. Obrigado, Antônio, igualmente. Até mais. Elaine? O assunto é o leite e em Brasília uma reunião tratou sobre as importações de leite, isso porque o setor de lácteos quer com urgência o controle das importações dos países aqui do Mercosul. Detalhes que a gente vai acompanhar na reportagem de Camila Xavier. A reunião foi proposta pelo presidente da comissão, deputado Sérgio Souza, e contou com o apoio de representantes da cadeia produtiva do leite, vindos de várias regiões do país. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, também participou da audiência. A pauta foi a importação de leite vinda do Mercosul, especialmente do Uruguai, que é o maior exportador de leite em pó e de soro para o Brasil. A cadeia produtiva do leite apoia a suspensão imediata das importações do Uruguai, já que as importações do produto estariam provocando quedas nos preços. A proposta da cadeia produtiva do leite é estabelecer limites para as importações do Uruguai, da mesma forma como já acontece com a Argentina. Importações predatórias que o governo sempre usou como moeda de troca com países vizinhos e que desestabilizam o mercado interno. Tivemos exemplo de importações ocorridas do Uruguai e da Argentina, que fez com que o preço ao produtor despencasse. Camila Xavier para o SBA. E mais uma vez o assunto é sobre previsão do tempo. Agora a gente fala para a região sudeste. Os pastos na região norte de Minas estão com déficit hídrico. Vamos saber se existe previsão de chuva por lá? Juliana, conta pra gente. Olha, ainda não há tendência de melhores condições climáticas para as áreas de pastagem, principalmente nas áreas mais ao norte da região sudeste. Isso porque nessas áreas as chuvas vêm sendo muito escassas e não têm potencial para garantir melhores condições no solo para o crescimento dos pastos. Com a falta de chuvas, a disponibilidade hídrica do solo vem diminuindo nas áreas em vermelho do mapa e os índices de umidade estão abaixo de 10%. Nos próximos 5 dias, a persistência deve ser de dias de tempo mais seco em grande parte
da região sudeste. Isso ocorre na maior parte da região e as pancadas ocorrem de forma muito fraca e isolada entre o Nordeste mineiro e também o Espírito Santo. É a partir da próxima semana que novas áreas de instabilidade começam a avançar um pouco mais pela região. Só que só volta a chover em áreas litorâneas. Em toda a faixa leste da região sudeste são previstas pancadas de chuvas de forma mais fraca, com baixos acumulados, enquanto que no interior, tanto do estado de São Paulo como também de Minas Gerais, os dias ainda devem seguir com tempo mais seco. Então, ao longo das próximas semanas, principalmente nas áreas mais secas da região sudeste, que é o oeste e o norte de Minas Gerais, ainda não devem receber chuva nos próximos dias. Com isso, os pastos seguem prejudicados por conta dos baixos índices de umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Há mais de 30 anos, o Senat Embriões atua no melhoramento genético da pecuária mundial, investindo em pesquisa, desenvolvimento e aplicações de técnicas de reprodução assistida em bovinos. Como diferencial, o Senat se fundamenta na qualidade observada em todos os níveis do processo de trabalho e na incessante busca pela excelência e satisfação dos clientes. Essa dinâmica fez com que, em 2013, a empresa passasse a integrar o grupo Cemex, em parceria com a Cemex Alliance Bovitec, empresa líder mundial na pesquisa e desenvolvimento de embriões. Para o diretor da Bovitec, Patrick Blondin, a Cemex e a Bovitec têm um interesse muito grande no Senat, pois enxergam a importância do mercado de fecundação in vitro no Brasil, que é líder mundial no setor. Segundo o Patrick, essa integração Senat e Bovitec trará muitas novidades ao mercado de bovinos no Brasil, já que as soluções desenvolvidas no Canadá se aproximam muito do que o Senat busca oferecer aos seus clientes. Bom, a Cemex, como uma empresa em soluções em genética, desde o seu trabalho no início de 2010, onde é que nós desenvolvemos um planejamento estratégico para os próximos 10 anos, viu-se a necessidade de buscar algo a mais junto às soluções para as fazendas da pecuária de leite e de corte. Por isso, em 2011, nós adquirimos a Tairana, e em seguida, em 2013, nós adquirimos o Senat, buscando novamente essa empresa com soluções em genéticas, trazendo não somente ao produtor uma empresa de inseminação, mas uma empresa integrada, trazendo resultados e benefícios para o pecuarista. Com sede em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, o Senat conta com uma estrutura projetada e construída especificamente para atender suas atividades. Dotada de laboratórios modernos, setores de esterilização e estoque de material genético, além de áreas para administração e processamento de informações. Já a estrutura de recursos humanos conta com uma equipe coesa, qualificada e comprometida com os resultados dos clientes. Composta por médicos veterinários, biólogos, técnicos em laboratório, está sempre em busca de soluções criativas, eficazes e duradouras. Como são 15 anos de trabalho, com muito orgulho, no Senat Embriões, eu percebo, que ao longo dos anos a gente vem evoluindo cada vez mais, tanto tecnicamente quanto comercialmente, Então, na verdade, o que eu percebo de grande mudança nesses últimos tempos é a relação mais transparente, mais próxima, mais profissional, entre o Senat e seus parceiros comerciais. Esta qualidade e resultados adquiridos ao longo dos anos permitiu que o Senat expandisse seu laboratório, ampliando sua atuação em território nacional e no exterior com o sistema de parceiros comerciais. Hoje são 13 parceiros no Brasil e 4 na América Latina. Além de Pedro Leopoldo, há um segundo laboratório em Castro, no Paraná. Então nós temos, através dessa via, ampliado a nossa atuação, fortalecendo esse trabalho com os nossos parceiros comerciais, fortalecendo a produção interna, ou seja, trabalhando cada dia mais a nossa tecnologia, garantindo as melhoras, os índices e cada dia mais os melhores índices de resultado no campo, o que torna essa técnica não só viável para o produtor, mas cada dia mais confiável. Então, dentro desse mercado, nós temos atingido vários pontos da cadeia do nosso negócio de melhoramento genético.
No Senat, o foco é o resultado final no campo e lucratividade para os pecuaristas. E por isso é reconhecida como a melhor empresa de embriões do mundo. Existem produtos que trazem maior produtividade e, consequentemente, rentabilidade. E eu vou trazer mais, viu? Nós vamos saber agora com o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta os produtos da Germipasto que fazem a diferença em toda a propriedade rural, não é mesmo, Beretta? Bom dia. Olá, Elaine, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, Elaine, realmente produtos que fazem a diferença. Esse é um dos slogans aí da Germipasto, trabalhar com sempre produtos de excelência, fazendo com que você tenha aí uma boa formação ou na reforma ou também na formação da sua pastagem. Sem dúvida nenhuma, a Germipasto oferece aí pelo menos 19 cultivares e todas elas à sua inteira disposição. Todas as braquiárias, os pânicos e também leguminosas. E tudo isso, meu amigo, você que nos assiste em 3 apresentações. Sementes convencionais, né? Você que está numa região onde, por algum motivo, você precisa desse produto, as braquiárias convencionais, os pânicos convencionais, nós temos esse produto para oferecer para você. A Semente Select, que é uma novidade, onde nós conseguimos aliar a beleza do produto, esteticamente falando, com uma boa germinação. E por último, sementes de alta pureza, sementes com 80 de valor cultural, onde você vai utilizar pequenas quantidades por hectare, inclusive talvez esse seja o produto que tem um custo-benefício melhor. E tudo isso, meu amigo, à sua inteira disposição. Além de tudo, né, além desses produtos, nós podemos parcelar também a sua compra em até 6 pagamentos. Então a Germipasto trabalha desde o pagamento à vista até 6 vezes e tudo isso para deixar você bastante à vontade em adquirir a sua semente de pastagem. Talvez um dos grandes diferenciais da Germipasto é justamente a produção da sua própria semente. Lá em Camapuã, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, nós temos aí a nossa UBS, né, e os campos de produção são ao redor dessa UBS, onde nós, nesse momento, estamos beneficiando a semente para poder enviar para você, independente de onde você esteja dentro do território nacional. Eu lembro também, muitas vezes você fica preocupado, olha, Guilherme, eu estou aqui em Santarém, no Pará, eu gostei muito do que você disse, eu preciso da semente da Germipasto, vocês têm condições de enviar essa semente para mim? Com certeza, a Germipasto tem parceria com várias transportadoras, então nós vamos enviar para você a sua semente, a parte de logística é com nós e você vai receber aí na sua casa ou na sua propriedade com toda a comodidade. Bom, eu trago um exemplo, como sempre, né, a gente traz exemplos de produtores rurais satisfeitos com os produtos da Germipasto, como é o caso aí da Fazenda São Jorge. Dá uma olhada. Nós estamos na propriedade do Léo Jorge Roth Filho. É uma propriedade no município de Terra Rica, é uma propriedade que também é cliente da Germipasto, um dos primeiros clientes que eu adquiri quando eu comecei a trabalhar. E o Léo, ele sempre abriu muito o espaço total na fazenda para Germipasto. Ele é um cliente exclusivo, ele só compra da Germipasto. E como nós estamos vendo aqui, a formação deles são muito boas. E ele é um cliente que sempre usou semente pura, incrustada, né? Ele nunca usou semente convencional. É um cara desafiador, né? Ele também trabalha com confinamento. Ele, apesar da sua idade, ele é um cara que está na frente de muita gente, né? Ele tem os filhos que acompanham ele. E como a gente vai ver ele falar, ele confia muito na empresa. Isso é muito importante. Sou pecuarista, trabalho um pouco com gado de leite e faço a cria, recria e engorda no gado de corte. Através do Luciano, através da propaganda de vocês na televisão também, e a informação que a gente sempre teve da Germipasto. Informação boa, né? Então, e vendo as pastagens também de vocês aí formadas, então começamos a usar. Já faz uns 5, 6 anos, sempre com a Germipasto. Diz que time que está ganhando a gente não se mexe, então é por isso. Aqui ele já plantou Piatã, né? Nós estamos aqui num pasto de MG5 e também MG4.
Ele diversifica bastante os plantios dele, mas a prioridade é também MG5. É porque eu acho que a gente tem que sempre estar mudando. O capim, durante o ano, ele tem uma certa produtividade. Então a gente tem que aproveitar essas variações das forrageiras, né? Então, e a qualidade. O Mambaça agora já no frio, ele já não produz tanto como a MG5, como o Piatã. Então a gente tem que ter essas variedades. Faço todo ano. Porque fica mais fácil e fica já uma coisa certa, né? A gente se programa e pega um valor já certo, já a gente se programa também, então fica mais fácil. Pega um valor menor também. Só elogiar, porque toda vez que eu usei a semente delas, nasceram bem, então tranquilo. Olha, se você quiser ser cliente de Germipasto, né, ter esse grande sucesso da Fazenda São Jorge, é muito simples, basta você pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da empresa, tá aí os números. Operadora 67 3389 6700 e aí um segundo número também, 0800 647 0050. Se você preferir, aí está o nosso endereço eletrônico, né, o germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais, tanto no Facebook, também no Instagram, você pode curtir algumas fotos e vídeos que a empresa participa de eventos do Brasil afora. E lá no YouTube, aí sim, são centenas de vídeos, né? Mais de 550 vídeos que a empresa já colocou, já postou nesse canal. E todo esse acervo fica à sua inteira disposição. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Grande abraço a todos, bom início de semana. É com você, Elaine. Muito obrigada, Beretta, pelas informações. A escolha, então, da semente faz toda a diferença na sua empresa rural. E por aqui é hora de intervalo, né, Antônio? Vamos a um breve intervalo comercial, mas daqui a pouco vamos falar sobre medicina homeopática, que ajuda na produção de leite. Daqui a pouquinho o assunto é bem interessante. Teremos um médico veterinário para falar sobre os benefícios, viu, Elaine? Muito legal. Fique por aqui. 2 minutinhos. 8 horas e 32 minutos, bom dia, produtor, de volta na sua manhã, início de semana, segunda-feira. É muito bom ter você junto com a gente. Agora a gente fala para você sobre os benefícios da medicina homeopática, da homeopatia, para tratar do gado leiteiro. Problemas como carrapato, mosca de chifre, verminose e mastite são tratados com homeopatia veterinária. Além dos benefícios econômicos, a homeopatia veterinária também aumenta a produtividade do gado leiteiro. Isso porque os produtos homeopáticos não contaminam o produto final, como acontece com os medicamentos alopáticos. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora no Bom Dia Entrevista. E para falar dos benefícios da homeopatia veterinária, eu recebo agora o Ulisses Pinaforte, ele que é médico veterinário e também ele que é o médico veterinário da empresa Real H. Muito bom dia, é um prazer ter você junto com a gente. Bom dia, Antônio, é uma satisfação muito grande poder participar do seu programa e passar um pouquinho de informação sobre a homeopatia populacional para o nosso telespectador. Vamos falar aqui quais são os maiores benefícios da bovinicultura de leite. O que tem de diferencial nesse setor da bovinocultura? Antônio, quando a gente fala em bovinocultura de leite, a gente tem alguns desafios. Então, são alguns desafios clássicos da bovinocultura de leite, que é a mastite, os parasitas e o aumento do custo de produção. Só que na medicina veterinária de hoje, na bovinocultura de leite de hoje, a gente tem que se atentar em 2 outros pontos, que é o aumento do custo de produção e a percepção dos consumidores quanto à segurança alimentar e o bem-estar animal, e a gente tem que se preocupar com os impactos ambientais também. Então, esse conjunto de desafios, com certeza, a gente tem que vencer dentro da propriedade. A mastite é o maior gargalo?
A mastite, no meu ponto de vista, quando a gente fala de bovinocultura de leite, ela é o maior gargalo. Porque, Antônio, na medicina veterinária convencional, infelizmente, aquele produtor que ainda não conhece a homeopatia populacional, ele vai ter que tirar essa vaca da produção, vai ter que fazer o descarte do leite, vai ter que fazer antibiótico terapia no teto dessas vacas, tem um custo com a medicação convencional. Agora, quando a gente fala da homeopatia populacional, a gente tem alguns benefícios em relação a esse grande gargalo que é a mastite dentro da propriedade. E, nesse caso, o que a homeopatia pode beneficiar para o produtor de leite? O que pode ajudar a dizimar esses problemas? Antônio, quando a gente fala de homeopatia populacional, eu fiz a relação aqui de alguns benefícios que o amigo produtor que está nos assistindo pode ter dentro da propriedade. Então, a gente tem uma maior resistência a doenças, a gente tem ausência de resíduos químicos, tanto na carne como no leite. Quer dizer, o produtor que mexe com a bovinocultura de corte consegue fornecer uma carne de qualidade sem resíduo para o mercado consumidor, e o bovinocultor de leite consegue fornecer esse leite sem resíduos, sem fazer descarte do leite, sem ter esses prejuízos dentro da propriedade. Muito importante falar para o amigo produtor que está nos assistindo que tem também possibilidade de intoxicação quando a gente fala de homeopatia populacional. Porque se a gente for a fundo na homeopatia, a homeopatia nada mais é que matéria médica diluída, dinamizada, então não existe nada físico para poder causar essa intoxicação nos animais ou também deixar esse tipo de resíduo no meio ambiente. A gente fala também de controle natural quando associado à homeopatia populacional, uma relação melhor de investimento-benefício. Eu gosto de usar a palavra investimento, viu, Sim. Antônio, quando a gente fala de homeopatia populacional. Por quê? Porque a gente trabalha com prevenção. Aquela velha máxima já dizia, é muito melhor prevenir do que remediar. Quando a bomba estoura dentro da nossa propriedade, infelizmente a gente tem que partir para esse combate. E com isso, Antônio, trabalhando com prevenção, a gente consegue reduzir mão de obra dentro da propriedade e eu te falo com categoria que é uma tendência de mercado. Por que tendência de mercado? Trabalhar sem resíduo, trabalhar sem intoxicação, trabalhar sem prejudicar os animais, sem prejudicar o meio ambiente. Sempre pensando, Antônio, no desenvolvimento sustentável e no bem-estar animal. O mais interessante é que o produto final, ele tem mais qualidade com homeopatia e também traz benefício econômico ao produtor rural. Vamos falar um pouquinho dos números. Você tem números com relação a isso? Eu trouxe alguns números aqui, Antônio, muito bacana, baseados em clientes da REUH. A gente sempre fez questão de fazer o antes e o depois da homeopatia populacional. Então, esses números que eu vou passar aqui são números comprovados em propriedades de clientes da REUH que antes não utilizavam a REUH, começou a utilizar essa terapêutica do bem e começou a ter esses benefícios. Então, a gente tem um número aqui que a partir do momento que utiliza a homeopatia populacional no seu gado de leite do modo preventivo, a gente tem um aumento de 38% nos sólidos totais do leite. Então isso vai melhorar diretamente a qualidade do leite. A gente sabe que leite é água, mas tem os sólidos totais e com a homeopatia populacional a gente consegue aumentar o teor de gordura, de carboidrato, de proteínas, sais minerais e as vitaminas que são importantíssimas para a qualidade desse leite. Outro número bacana, Antônio, nós temos aumento de 1,3 litros por vaca dia a partir do momento que utiliza-se a homeopatia populacional. Então, além de aumentar a qualidade do leite, também aumenta a produtividade. Aumenta a produção e reduz os casos de mastite. Nessa propriedade em específico, reduziu em 95% dos casos de mastite clínica quando começou a utilizar a homeopatia populacional. E esses números são surpreendentes, porque quando a gente pensa em gado leiteiro, a gente logicamente que pensa em mastite, que é o maior problema, o maior gargalo, e pode ser tratado com homeopatia. Pode ser tratado com homeopatia, e eu trouxe aqui em números para o produtor, na verdade, em uma propriedade que a gente atende, que tem 50 vacas em lactação, muito bacana para o produtor ver o que esse aumento de 1,3 litros por dia vai poder causar nessa propriedade. Então, quando a gente tem esse incremento de 1,3 litros em 50 vacas em lactação, a gente tem por dia, Antônio, 65 litros de leite a mais. Se a gente for mais fundo nessa conta, multiplicar pelos 30 dias do mês, nós temos 1.950 litros de incremento a mais. Multiplicar por ano é um total de 23.400 litros a mais por ano no caso desse produtor que tem essas 50 vacas em lactação. Então, se a gente pegar como fonte a CPEA e Exalc, o valor médio paga ao produtor de leite, um medião no Brasil de 1,26, multiplica essa produção por 1,26, Antônio, quase 30 mil reais a mais por ano que o produtor tem, só desse incremento de 1,3 litros por vaca. Eu posso ir mais a fundo ainda. Com esse dinheiro, a gente consegue comprar 5 vacas girolando muito boa para o rebanho. Se a gente colocar
15 litros de produção cada, quer dizer, um produtor que tinha uma produção diária de 750 litros, ele passa a ter 825 litros de produção diária com a inclusão dessas 5 vacas. Quer dizer, teve 10% de aumento na produção de leite dele na propriedade ao utilizar a homeopatia populacional. É isso, quem fala é o médico veterinário Ulisses Penaforte, ele que trouxe números surpreendentes para a gente com relação à homeopatia veterinária. Nosso tempo aqui é escasso, é muito curto, muito obrigado pela participação e foi muito bom ter você aqui com esses dados importantes. Eu que mais uma vez agradeço a oportunidade de estar com você aqui e estar nesse programa campeão de audiência que é o Bom Dia Produtor. Parabéns pelo trabalho de vocês, Antônio. Muito obrigado. Até mais. Até mais. E nós temos mais informações, Elaine? Vamos falar agora sobre clima e olha, segue com muita chuva a região sul do país, portanto, produtor e produtora da região sul, atenção para as informações, porque ainda deve seguir aí mantendo bastante umidade do solo e por isso eu vou perguntar a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, será que essa boa condição hídrica segue em toda a região sul do país? É com você, Juliana. Os próximos períodos serão de chuvas abrangentes na região sul. Isso segue favorecendo principalmente áreas de pastagem, porque a disponibilidade hídrica do solo vem aumentando bastante no sul do Brasil, principalmente do oeste ao sul do estado gaúcho, onde o índice agora está superior a 90%. Nos próximos dias, as chuvas seguem abrangentes e persistentes na maior parte da região sul. Agora chove em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e nas áreas mais ao sul do Paraná. É apenas na metade norte paranaense que os dias ainda devem seguir com o tempo mais seco. A partir da próxima semana é que as chuvas se espalham por todas as áreas do sul do Brasil. Agora volta a chover em grande parte do Paraná e segue chovendo em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O volume de chuva é mais expressivo do oeste ao sul do estado gaúcho e ainda também nas áreas centrais do estado. Então, ao longo das próximas semanas, áreas de pastagem do sul do Brasil seguem beneficiadas por conta dessas chuvas frequentes, garantindo a manutenção da boa disponibilidade hídrica no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E agora o assunto é sobre o setor de suínos e aves. Os preços dos suínos reagiram nos últimos dias, segundo a análise do CPEA. Na região de São Paulo, por exemplo, entre os dias 3 e 13 de setembro, ou melhor, entre os dias 6 e 13 de setembro, a valorização chegou a 3,5%. Isso em São Paulo, mas vamos acompanhar os dados do CPEA. Vamos ver aqui? Você acompanha junto com a gente? Primeiramente, a carcaça suína especial em São Paulo, que no último dia 11 do mês de setembro esteve avaliado em 6,11 o quilo. Já no dia 12 chegou a 6,17 o quilo, permaneceu nesse valor até o dia 13. Já no dia 14 teve um novo aumento, ficando em 6,19 o quilo e no último dia 15, na última sexta-feira, fechou a 6,19 o quilo da carcaça suína especial nas granjas paulistas. Já a variação mensal durante o mês de setembro, a alta foi de 2,82%. E nós temos para você aqui mais dados, mais números. Você acompanha aqui agora o valor do indicador do suíno, quilo vivo, nos principais estados produtores. Começando com Minas Gerais, você acompanha aqui o valor do quilo vivo fechou a R$ 4,13 o quilo. Variação dentro do mês de setembro foi negativa de 2,59%. Já no Paraná, o preço do suíno está abaixo do preço de Minas Gerais, está em R$ 3,63 o quilo, também apresentou redução no mês de setembro de 0,82%. No Rio Grande do Sul, R$ 3,39 o quilo, apresentou alta no mês de setembro de 2,42%, acompanhando o mercado de São Paulo, o Rio Grande do Sul também apresentou alta. Já na região sul ainda do país, em Santa Catarina, o preço do quilo vivo fechou a R$ 3,46, também com alta de 2,06%. E em São Paulo, como nós falamos agora há pouco, o indicador suíno também aponta alta, fechou em R$ 3,98 na última sexta-feira, dia 15, com alta de 2,05% somente no mês de setembro. Falando do suíno, você acompanha agora as cotações do suíno nas principais praças de produção do país.
do mercado físico brasileiro, vamos agora com referência ao mercado internacional. Isso porque as exportações de carne suína do tipo in natura, agora para até essa segunda semana do mês de setembro, vem apresentando um ótimo resultado, melhor até que o mês de agosto, que foi o maior de todo este ano de 2017, de acordo com a análise feita pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E são esses números que nós vamos acompanhar nesta manhã de segunda-feira, começando com o volume. Nós temos aqui, na verdade, o volume e o faturamento até a segunda semana, os 5 dias úteis para este atual mês. O faturamento foi de 50 milhões e 600 mil dólares, enquanto que o volume foi de 20.900 toneladas. Agora vamos pegar fatia por fatia, detalhadamente, vamos começar com a média diária do volume também, para que a gente possa ver como vem sendo em comparação com o mês de setembro, que vinha sendo, em comparação com o mês de agosto, que já foi o melhor mês deste ano de 2017. E, portanto, então, a média diária de volume para o mês de agosto já havia sido bom, 2.560 toneladas, e para este início do mês de setembro, melhor ainda, 4.182 toneladas. O aumento, de acordo com o Ministério, é de 63,3%. Resultado positivo também neste outro fundamento que você observa agora com Bom Dia Produtor, para que possamos ver também em relação à média diária da receita. Como eu disse, agosto que já havia sido muito bom, de 6 milhões e 200 mil dólares, para este início do mês de setembro até a segunda semana, a receita é de 10 milhões 130 mil dólares. Uma alta também bastante significativa, de 62,9%, números para que possamos acompanhar também como vem sendo a evolução das exportações de carne suína do tipo in natura, números divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E por aqui vamos chegando a um breve intervalo comercial, né, Antônio? Mas voltamos com informações de mercado com o Walter Puga, direto da B3 Brasil, Bolsa Balcão, informações em tempo real, né, Helene? Isso mesmo, não saia daí, voltamos já já. 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de segunda-feira, em ótima companhia do Bom Dia Produtor. E nós vamos agora saber como estão as movimentações do mercado financeiro direto da B3, Brasil Bolsa Balcão. De lá, Walter Puga traz para a gente as primeiras informações nesse início de semana sobre os mercados na Europa e na Ásia. Puga, bom dia para você, boa semana. Bom dia a você, Antônio. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Bom, hoje é um dia especial, né? Porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe num jantar agora à noite o presidente do Brasil, Michel Temer. Mas nada que seja tão importante para a nossa economia deve ser discutido nesse jantar. Trump receberá os presidentes do Brasil, Michel Temer, da Colômbia, o Juan Manuel Santos, do Panamá, Juan Carlos Varela, isso na véspera da abertura da Assembleia da Organização das Nações Unidas. Agora, a Argentina será representada aí pela vice-presidente e convidado, o presidente do Peru cancelou sua participação em razão da crise política que vive o país. O assunto, Venezuela. Portanto, nada diretamente ligado ao interesse brasileiro como um todo quando falamos de economia. Vai se discutir política. O embaixador em Washington, embaixador brasileiro, Sérgio Amaral, vê o jantar como uma oportunidade, na verdade, do presidente Trump conhecer as visões de líderes da região sobre a crise na Venezuela. Tratar mesmo de assuntos de interesse do país neste jantar ou nessas reuniões será muito difícil. Agora, o destaque no noticiário deste final de semana é que José Batista Sobrinho, o JBS, da JBS, o nome do JBS, foi escolhido para a presidência da companhia. O Conselho de Administração do JBS elegeu por unanimidade ontem o senhor José Batista Sobrinho, que é o fundador da JBS, como presidente para comandar o mandato em curso. O BNDES era contra a manutenção de membros da família na direção da empresa, mas os acionistas majoritários decidiram, lógico, com a aprovação do Conselho, manter agora o patriarca da família de novo no controle da empresa. O Conselho também definiu a criação de um time global de liderança responsável por assessorar a presidência em tomada de decisões. Esse time global de liderança da JBS é composto por Gilberto Tomazoni, André Nogueira e Wesley Batista Filho, que comandam algumas das principais áreas de negócio da JBS e seguem com suas atribuições e responsabilidades atuais. Aliás, João Batista
sobrinho, vale lembrar, foi o primeiro presidente da JBS, empresa que ele criou lá atrás, em 1953. Ele é membro do Conselho de Administração da companhia há mais de 10 anos, segundo informava a JBS numa nota distribuída ainda no final de semana. Gilberto Tomazoni, presidente global de operações, está na empresa desde 2013, tem mais de 30 anos em posições de liderança no setor de alimentos, é uma das principais lideranças da JBS. Gilberto Tomazoni é responsável por todas as operações da empresa no mundo. E André Nogueira, que está na companhia desde 2007, chegou recentemente, antes de ocupar sua função, era presidente da JBS dos Estados Unidos e executivo, ele foi da mesma operação e presidiu a JBS na Austrália. Portanto, André Nogueira conhece muito bem a empresa. O Wesley Batista Filho era até esta data presidente da divisão de carne bovina do JBS dos Estados Unidos, após ter ocupado o cargo de liderança na JBS em 5 países desde 2010. Agora, o Conselho de Administração, tome nota, concordou também que a diretoria cuidará de buscar um diretor para a área financeira da JBS SA. Ainda nessa reunião, o Conselho de Administração do JBS deliberou pela nomeação como membro efetivo do Conselho Aguinaldo Gomes Ramos Filho. Ele é executivo com experiência nas operações da JBS no Brasil, no Uruguai, no Paraguai. Ele vai substituir o Wesley Batista. Agora, afastada das compras desde a semana passada, quando ocorreu a prisão preventiva do seu presidente Wesley Batista, a JBS deve seguir fora do mercado no início desta semana agora, segundo analistas ouvidos pela agência Estado, né? A JBS, no entanto, não comenta o assunto. Algumas unidades podem até ser desativadas em algumas regiões. É o caso de uma unidade, por exemplo, lá na região da Amazônia, né? A unidade JBS de Alta Floresta deve retomar as atividades agora, hoje, nesta segunda-feira, mas não há ainda a expectativa de que mantenha todas as unidades abertas, não. Há regiões onde o JBS deverá suspender as suas atividades, pelo menos por hora. E essas são as informações de destaque nesta manhã, quando falamos de economia e de agronegócio, nova direção no JBS. A expectativa é de que a família mantenha o controle da administração, lógico, com supervisão de membros do conselho e contra a proposta, né, do BNDES, que é um dos acionistas da companhia. De olho na informação, porque JBS passa por um momento delicado e isso pode trazer algumas preocupações para o pecuarista. Por enquanto, a empresa retoma as atividades, vai reativando isso, seu trabalho normal, e isso pode trazer algum alívio para o mercado. São 8 horas e 56 minutos, horário de Brasília. Antes de encerrar, vamos rapidamente acompanhar o que acontece nas principais bolsas do mundo, começando lá pela Ásia. Veja como o mercado se comporta nesta manhã de segunda-feira. Nós temos feriado na Bolsa de Tóquio, portanto, sem atividade lá, feriado em Tóquio. Bolsa de Tóquio não teve atividades, Hong Kong tem o índice Hang em alta, Xangai e Shenzhen em alta também, Seul tem o índice Kospi em alta. Na Europa, na abertura dos negócios, você tem na tela agora movimentação, que você acompanha comigo, movimento de alta também, portanto temos o mercado operando em alta nesta manhã de segunda-feira. Notícias positivas para o mercado é que trazem algum alento, alguma recuperação. Bolsa de Frankfurt em alta, Londres também, Paris, Madrid e Milão. E aqui na nossa Bolsa não foi diferente, né? O mercado desprezou aquela denúncia contra o presidente Temer. A Bolsa chegou a tocar aí os 76 mil pontos na sexta-feira. Entrada de recursos estrangeiros provocaram essa alta, ou seja, os investidores não consideram a crise política mais um problema, estão de olho na recuperação econômica do Brasil e veja a alta, quase 1,5%, 75.756 pontos. Investidores correm para o Brasil. E ao correr para o Brasil, veja, dólar encerrava na última sexta-feira, perto da estabilidade, na faixa de R$ 3,11, abaixo de 13,12, estável, portanto, entrada de recursos estrangeiros que vieram para a Bolsa é que mantém o dólar nesse patamar de preço que você viu aí, abaixo de 13,12. São as informações de destaque nesta segunda-feira. Começamos a semana retomando os negócios e daqui a pouco eu volto com mais informações. Nós vamos falar sobre o Brasil no mercado internacional. Uma entrevista de Sarah Kirchhoff com o embaixador Rubens Recupero. Eu volto já já. Obrigado, Walter, pelas informações. Walter Puga volta daqui a pouquinho com mais informações de mercado direto da B3 Brasil, Bolsa Balcão, nesse início de semana. É isso mesmo. Nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho vamos falar sobre agricultura. E tem um link especial direto de Ponta Porã. Daqui a 2 minutinhos a gente retorna.
8h59 é o Bom Dia Produtor, aqui ao ar, na manhã desta segunda-feira, trazendo muitas informações para a sua tomada de decisão. E agora é hora novamente da B3, Brasil Bolsa Balcão, e voltamos a falar com ele, Walter Pulga Júnior, porque o assunto é a Petrobras, é isso mesmo? É isso mesmo, é a Petrobras e a nossa relação no mercado internacional. Bom, Sarah Kirchhoff recebeu aqui na B3 o embaixador Rubens Recupero, que está lançando um livro que conta a história do Brasil em todo o mercado internacional, as relações internacionais do Brasil. E ele comenta, entre outros assuntos, sobre a Petrobras. Ele fala também de agronegócio. Acompanhe a entrevista de Sarah Kirchhoff com Rubens Recupero. Doutor Recupero, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, é uma grande honra, um grande prazer para mim também. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor tentasse dar uma leve resumida aí no seu livro que conta a história do Brasil sob o ponto de vista internacional. São quase 800 páginas, é muita coisa, mas eu gostaria que o senhor pontuasse, assim, quais são os destaques do Brasil, da história do Brasil, vistas dos olhos de outros países. Perfeito. O livro, você sabe, vai ser lançado agora, logo no começo de outubro, mas já está sendo impresso. Ele chama Diplomacia na Construção do Brasil. É uma história da diplomacia, das relações externas, mas como você não pode separar a diplomacia da economia e da política, eu tive que contar tudo, né? E eu começo lá atrás, né? Na época da colônia, quando o território brasileiro finalmente teve essa configuração, que é o Tratado de Madrid de 1750. E eu venho governo a governo, etapa por etapa, até o final do governo Dilma Rousseff, inclusive o impeachment. Uhum. Em cada capítulo tem toda a análise do que aconteceu na política, na economia, com cifras muito recentes. Tem muita coisa nova, né? Eu fiz muita pesquisa nos arquivos americanos e documentos que só foram revelados agora, né? Conversas do presidente Kennedy, que mostra que logo depois da posse do Goulart na presidência, os americanos já tramavam um golpe aqui, quando aqui ninguém cogitava disso, né? Então tem coisas aqui que são desconhecidas no Brasil, né? Saíram agora nos Estados Unidos graças a uns programas que eles têm, né? E tem muita história também que eu conto com o Tancredo, com Santiago Dantas, que eu fui oficial de gabinete dele, na época do Jânio, com o Itamar Franco, o lançamento do Real e, ao mesmo tempo, a ênfase internacional, né, na parte internacional do Brasil. Então, eu acho que vai ser um livro interessante, porque ele é muito atualizado, né? Claro. Ele vem até um ano atrás, né? E, além do mais, até em relação à crise que o Brasil está vivendo, eu acho que tem lá umas reflexões que podem ajudar a compreender um pouco isso. Pelo menos eu espero, né? E o fato de ser 800 páginas não deve assustar ninguém, porque os capítulos são inteiramente autônomos. O livro, então, ele é uma espécie de guia, né? É isso mesmo. Na verdade, quem só se interessa pelo período Lula ou Fernando Henrique não precisa ler a história do final do tráfico de escravos ou a abertura dos portos, né? Agora, quem quiser ter uma ideia completa, né, de como o mundo pesou na história brasileira, é melhor ler desde o início, né? Porque aí ele terá uma visão que os nossos livros não dão, né? Porque no passado as nossas histórias quase que não falam do lado internacional, né? E as poucas histórias que existem das relações diplomáticas praticamente não tocam na economia e na política. É como se a diplomacia existisse num vácuo, né? O que eu procurei fazer é juntar, né? Mostrar que tudo isso é inseparável. Né? Quer dizer, não é possível, por exemplo, ter, num momento como hoje, uma diplomacia de grande prestígio, né? Quando o país está numa crise terrível, né? Está mergulhado ainda nessa operação Lava Jato. Certo. Por quê? Porque a política interna e a economia puxam você para baixo, né? Diplomacia
depende muito do estado em que o país se encontra, né? Quando ele vai bem, todo mundo admira, aplaude. Se lembra aquela capa da revista Economist, né? O Cristo Redentor decolando, né? Depois que vai mal, o Cristo vem para baixo, né? E o senhor traz justamente esse olhar, essa reflexão, esse olhar do mundo para o Brasil. Exatamente. Como que o Brasil é visto hoje nesse cenário atual que estamos vivendo? Não é visto com muito entusiasmo, né? Porque foi muito brusca a mudança, né? O Brasil, na época do presidente Lula, né? Sobretudo aqueles anos 2009, 2010, foi o ponto mais alto do nosso prestígio, né? A economia crescia 7,5%, nós tínhamos o Bolsa Família, né? Parecia que pela primeira vez estávamos enfrentando o problema da miséria absoluta, da desigualdade, os programas sociais. De repente, os erros cometidos, sobretudo pela Dilma Rousseff, né, precipitaram o país nessa crise sem precedentes, né, em que até os ganhos, né, não digo que tenha havido um retrocesso, mas fica tudo com aquele ponto de interrogação. Será que isso é sustentável? Qual é o futuro, né? O que vem pela frente? Como é que vão ser as eleições? Essa questão da luta contra a corrupção. Então, isso tudo afeta a visão que as pessoas têm do Brasil. Os americanos têm um provérbio que eles dizem: nada tem tanto sucesso como o sucesso, né? Quando você tem sucesso, todo mundo aplaude, todo mundo acha uma maravilha. Quando começam os problemas, aí já não há tanto entusiasmo. É verdade. E não tem como falar da história e da economia do Brasil sem lembrar da Petrobras, né? De que maneira que o senhor enxerga o futuro da estatal daqui para frente? Eu penso que ela está, no momento, numa fase de recuperação até surpreendente, né? O Pedro Parente tem feito um trabalho muito importante de saneamento e, como é uma empresa que tem esse tesouro, né, do pré-sal, ela vai atrair já agora nas novas licitações muitos interesses e ela tem condições de se recuperar. O problema é que ela está muito abalada pela dívida enorme, né, que se acumulou, né? E no momento, como sabe, a prioridade do Parente é reduzir a dívida, inclusive vendendo ativos, né? O bom é que a gente faça uma blindagem da Petrobras, né? Que nunca mais no futuro seja possível nomear diretores por critérios políticos para fazer operações de corrupção, né? Porque a Petrobras tinha se transformado num mecanismo de transferência de dinheiro, né, daquilo que devia ser do povo brasileiro para o bolso dos partidos e dos políticos, né? Isso agora aparentemente terminou com a Lava Jato, mas é preciso que no futuro não continue. Por isso que é preciso adotar leis, né, muito severas, tornando impossível esse tipo de interferência, né? E falando em combustíveis, esse ano, agora há poucos dias, a Câmara de Comércio Exterior ela decidiu taxar o etanol importado, principalmente por causa do etanol de milho, que vem dos Estados Unidos, e taxar essa importação quando atingir um número X, né, de produto importado. De que forma que o senhor enxerga isso? O senhor acredita que deva vir uma conta cara por essa decisão? Olha, é irônico, né, que o Brasil faça isso, porque não faz muito tempo atrás nós é que nos queixávamos, os americanos, que queríamos vender o etanol de cana-de-açúcar e eles lá, para proteger o etanol de milho, né, criavam obstáculos, né, e faziam mais ou menos o que nós fizemos agora, né, permitiam uma certa quantidade, depois disso é o que eles chamam de cotas, né, cotas quantitativas, né. Na época nós nos orgulhávamos que o nosso etanol era não só o mais saudável do ponto de vista ambiental, mas o mais competitivo economicamente, né? Aparentemente isso deixou de ser verdade, né? O etanol de milho está sendo mais competitivo. É preciso investigar por que isso aconteceu. Se a cana-de-açúcar é tão extraordinária, né, como reserva de energia, como foi possível que o Brasil tivesse perdido a competitividade? Quais foram as causas?
por que o Brasil não pode melhorar na questão do milho? Por isso é que eu vejo esse tipo de tarifa que se fez agora, pode ser um remendo, né, perigoso, né? Porque nós estamos mexendo com um país que hoje é governado por um homem que está com o dedo no gatilho, né? E que diz que qualquer coisa que acontecer ele vai reagir, né? Então pode ser que o Brasil, por sorte, nem chame a atenção dele. Mas todos os homens que ele nomeou na área de comércio são ultraprotecionistas, né? O Wilbur Ross, que é o secretário de comércio, o USTR, né? Que é um homem que conhece muito bem o Brasil, que foi até advogado das companhias de aço brasileiras, né? O Navarro, que é o assessor de comércio da Casa Branca. Essas pessoas, obviamente, vão ser acionadas, né, pelos exportadores de etanol de milho, né? E como é que o Brasil vai conciliar essa tarifa, né, ao mesmo tempo que quer que os americanos aceitem o ingresso de carne bovina no mercado americano, que o Brasil vende suco de laranja concentrado e congelado, outros produtos que nós queremos exportar para os Estados Unidos, né? A conta pode ser cara. É complicado, por isso é que eu acho, viu, mesmo que haja alguma razão, que eu não conheço, né, que justifique a curto prazo uma medida desse tipo, a médio e longo prazo, esse tipo de abordagem nunca dá certo, entende? Se está havendo perda de competitividade, é preciso enfrentar o problema. Senão nós vamos acabar como na indústria, né, que perdeu competitividade quase em tudo, né? Não é o futuro que nós desejamos, né? Nós temos que procurar ver onde estão os problemas e resolver. E eu acredito que nós vamos ter dificuldades com os americanos, né? Teríamos em qualquer caso, mas com este homem, né, que não custa muito, né? É imprevisível, né? Para ele é difícil fazer alguma coisa com a China, com o Brasil, não tanto, né? Então, é verdade, a única vantagem que nós temos é que nós temos déficit com os americanos, né? Você sabe que na relação bilateral, o país mais vulnerável é sempre o país que tem superávit. Porque quando você tem superávit, o outro te corta, né? E nós, na verdade, temos tido um bom mercado. Os americanos vendem mais para nós do que nós vendemos a eles. Então, isso pode, de certa forma, minorar a reação, mas não vai eliminar. E eu acho que vai haver alguma reação. Aguardemos. Doutor Recupero, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no SBA. É uma honra te receber. Para mim também é um grande prazer, viu? Muito obrigada. E nós voltamos ao programa. E como você vê, as nossas perspectivas não são tão boas. Por isso, no jantar desta noite, entre o presidente Michel Temer e Donald Trump, não trataremos de assuntos econômicos. Estamos, na verdade, numa situação bem delicada e um dos assuntos importantes é a questão do etanol. Bom, mas eu vou lembrar que paro agora, mas volto daqui a pouco. E volto para lembrar, para enfatizar que o café retomou o movimento de alta lá nos Estados Unidos. Já subiu mais de 8% o contrato futuro para dezembro lá na semana passada e continua em alta agora. Eu volto já já. Elaine, Antônio. Obrigada, Pulga, pelas informações. Então, daqui a pouquinho tem café por aí. Antônio. Daqui a pouquinho nós temos informações com relação ao lançamento oficial do plantio da soja em Mato Grosso do Sul. Mas agora vamos saber como fica o clima para algumas regiões brasileiras. As informações com a Somar Meteorologia. Esse cenário mais otimista para as áreas de pastagem no Nordeste é mais pontual, principalmente localizado na faixa leste da região, onde os índices de umidade do solo estão um pouco mais elevados devido às chuvas mais frequentes que ocorreram nas últimas semanas. Já a situação é oposta no interior do Nordeste. Nas áreas em vermelho do mapa, há problemas de déficit hídrico por conta da falta de chuvas. Os pastos não conseguem manter bom ritmo de crescimento. E nos próximos 5 dias, o tempo seco ainda deve persistir no interior do Nordeste. As pancadas seguem contínuas na faixa leste e também algumas pancadas podem ocorrer no norte do Maranhão, mas de forma fraca. Agora, na próxima semana, pouca coisa deve mudar na região Nordeste. Tempo seco no interior, pancadas na faixa leste persistentes e ainda também
As áreas mais ao norte do Maranhão devem receber chuvas isoladas. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades seguem persistentes na faixa leste do Nordeste somente. Com isso, os pastos seguem beneficiados por conta dessa manutenção da boa disponibilidade hídrica no solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Agora sim, para você, produtor de café de todo o Brasil sintonizado, vamos para os números que Walter Pulga Júnior vai trazer para a gente, informações de mercado nesta manhã, começando a semana, né, Pulga? Pois é, e o café continua em alta, viu, Elaine? Nós já tivemos uma alta para o café na semana passada e na sexta-feira, Café Arábica encerrava as operações com preço acentuadamente mais altos, viu? Tanto em Nova York como aqui na B3, né? Em Londres nós tivemos poucas alterações, uma leve queda de 0,04%, mas já mantendo alguns vencimentos lá também em Londres, acima de $2.000 por tonelada. O fato é que o café retomou o patamar de $1,40 por libra-peso. Em alguns contratos futuros para o ano que vem, já se aproxima de $1,50 por libra-peso. Aqui nós tivemos uma alta de $5,5 por saca na última sexta-feira. Foi uma forte recuperação para os preços do café no mercado de bolsa. E já atingiram também os produtores de café lá no campo. Falando aí em pagamento direto ao produtor em reais. No sul de Minas Gerais, café arábica sobe de novo para R$ 475 a saca. Eu falo de café arábica, bebida boa, com até 15% de catação. E no Cerrado Mineiro também uma alta, já na faixa de R$ 480 a saca. Café arábica Rio tipo 7, na zona da mata de Minas Gerais, R$ 420 a saca. E a alta não foi constatada apenas por algumas consultorias como Safras e Mercado, com os valores que eu dei agora, também pelo CPEA. O CPEA constatava uma alta para café arábica, tipo 6, duro para melhor, de quase 1,5% na sexta-feira. Veja, continua alta para o café no mercado internacional e no mercado interno também. Em média, R$ 468,86 a saca, alta de 1,42% entre os dias 14 e 15 de setembro. Portanto, neste mês de setembro, em 15 dias de operação no mercado, 5,19% de alta para o café no mercado físico. Lógico, os valores de negociação tendem a ficar mais altos na medida em que a seca se mostra evidente, o ataque da broca também. Isso estimula aí uma recuperação dos preços do café, já que não se espera uma grande produção. Café Robusta também subiu no Espírito Santo. Veja, forte recuperação para os preços médios do café Robusta no Espírito Santo. Segundo o CPEA, já são realizados negócios em média acima de R$ 402 a saca. Entre os dias 14 e 15 de setembro, alta de 1,25%. E aquela baixa acentuada de quase 3% que o café Robusta tinha no início deste mês, já está desaparecendo. A queda continua, lógico, considerando valores aí do final de agosto, mas agora é de 1,16%. Então tivemos forte recuperação para as cotações do café. Café já opera lá fora acima de $1,40 por libra-peso. E neste momento, os preços continuam em alta. Você acompanha comigo os valores de negociação para café arábica na Bolsa de Nova York. Veja na tela os últimos negócios. Café para dezembro a $1,41 por libra-peso tem alta de 0,14%, ganha mais 20 pontos e opera agora em alta de 0,14%. Já passou disso, hein? Já foi a $1,42 por libra-peso. Café negociado para março a $1,45 por libra-peso, sobe também 0,13%, ganha mais 20 pontos, se bem que já se aproximou hoje de $1,46 por libra-peso. E o contrato para maio, que agora é negociado em alta leve de 20 pontos a $1,47, já teve negócios hoje acima de $1,48 por libra-peso. Mercado firme para o café fora do Brasil. Em Londres, que apresentava uma leve baixa na última sexta-feira, mas já apresentava vencimentos acima de $2.000 por tonelada, você tem na tela agora. Café negociado na Bolsa de Londres, e lá a referência é café Robusta, tem alta de mais de 1,10% agora em alguns dos principais vencimentos. Temos vários vencimentos já que retornaram à faixa de $2.000 por tonelada. É o caso de café Robusta para setembro, a $2.013 por tonelada, mesmo em baixa agora, já foi negociado na cotação do dia nesta faixa $2.013 por tonelada, oscila aí acima de $2.010
$2.010 por tonelada. O contrato de novembro também, este em alta de $20 por tonelada, sobe agora 1%, vai a $2.012 a tonelada. O café negociado para janeiro vai a $2.001 a tonelada, ganha mais de 1% agora, sobe $22 por tonelada. E o café para março de 2018 lá já passou de $2.000 por tonelada. Neste momento, a $1.998 a tonelada, valor do último negócio, sobe mais de 1%, mas já passou todos os vencimentos futuros mais curtos em Londres, já passaram de novo de $2.000 por tonelada. Aqui na B3, segmento mercadorias, né? Segmento BMF, você tem na tela os primeiros negócios nesta manhã. Café arábica negociado aqui, 830 contratos negociados para dezembro, sobe de $169,30 para $174 a saca, ganha 2,78%, ou seja, a alta é de $4,70 por saca nos últimos negócios. Alta de quase $5 por saca de novo para café no vencimento de dezembro, nos primeiros negócios desta manhã aqui na B3. São 9h21, horário de Brasília. Passamos pelo mercado do café, que está em alta, mas a alta também é firme para os preços do boi gordo. Embora na semana passada nós tivemos uma queda na média apurada por algumas consultorias, com um escoamento mais lento, né? Os preços do boi gordo caíram no mercado físico na última sexta-feira. Alguns frigoríficos optaram por sair do mercado, avaliando a melhor estratégia a ser utilizada agora nesta semana. Esse lento escoamento de carne entre as cadeias é que pressiona os preços, segundo os analistas de safras e mercado. A perspectiva, no entanto, para esta semana é que os frigoríficos continuem tentando comprar gado abaixo dos preços de referência. Em São Paulo, estava na faixa de 151 na quinta-feira, recuou um pouco para R$150 arroba. Minas Gerais ainda se mantém em 139, caiu um pouquinho, estava na faixa de 140. Goiás fechou a 138 em média na sexta, abaixo do 141 de quinta-feira. No Mato Grosso do Sul, os preços também recuaram para a faixa de 139, a arroba estava a 142, e no Mato Grosso, ainda estável, R$134 arroba. Aliás, o CPEA também constatava um movimento de baixa na média dos negócios na sexta-feira no interior de São Paulo. A arroba recuava 0,20%, de 143,96 caía para R$143,67 a arroba. Mesmo assim, vale lembrar, né? Alta de 0,5% para boi gordo no mercado físico, segundo o CPEA. E o que temos no mercado de bezerro? Bom, bezerro continua com alta forte, apesar da queda na última sexta-feira na média CPEA. Veja, bezerro recuou um pouco para R$1.181,52 por cabeça, recuou 0,27%, mas vamos ressaltar que bezerro sobe 5,25%. 5,25% de alta no indicador CPEA de setembro. E antes de encerrar rapidamente, vamos a boi gordo no mercado futuro. Boi gordo tem negociações nesta manhã com esses valores que você tem no painel. Boi gordo para setembro a R$141,50 arroba, boi para outubro a R$137,50, boi para novembro a R$136 a arroba. Dia de baixa para boi gordo no mercado futuro, baixa que já ocorria na sexta-feira e ocorre hoje também. 9h23, horário de Brasília. Vamos ao dólar? Veja as primeiras negociações com o dólar. Antes de encerrar a minha participação, R$3,11 mais 30. Dólar recua 0,09%. Queda leve para o dólar na abertura dos negócios desta manhã de segunda-feira. Eu encerro por aqui minha participação. Volto sinal para Campo Grande. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Pulga, pelas informações. E agora, Antônio Gustavo está chegando ainda com mais detalhes para você. E acontece hoje o lançamento oficial do plantio da soja em Mato Grosso do Sul. O evento, que é uma parceria da AproSoja, juntamente com o Senar MS e com a cobertura do Canal do Boi, traz para você agora informações desse lançamento. Nós vamos até Ponta Porã, no interior do estado, onde está o nosso enviado especial, o apresentador do Agricultura BR, Fabiano Reis, que traz para a gente mais informações. Estão sendo esperados para esse evento aproximadamente 500 produtores que verão palestras e também projeções com relação ao plantio da soja. Fabiano, muito bom dia. Já começou o evento por aí? Bom dia Antônio, bom dia Elaine, bom dia a todos que estão acompanhando a programação do Canal do Boi. Obrigado pela participação aqui. Estamos aqui no plantio oficial da safra da soja de Mato Grosso do Sul e nós vamos conversar agora com o Cristiano Bortolotto. É importante lembrar que o produtor brasileiro, o produtor sul-mato-grossense tem investido, Cristiano, cada
vez mais em tecnologia, em resultados de campo. E um evento como esse, promovido pelo Senar MS, a ProSoja MS, com parceria aqui pelo Canal do Boi SBA, mostra para todo o país, mostra esse trabalho que tem sido feito já ao longo dos anos. Bom dia. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os que acompanham o Canal do Boi SBA. É um momento importante, é um momento em que nós damos abertura à principal safra do Mato Grosso do Sul, que é a safra de soja. Essa safra que, com apenas 10% da área do utilizável do Mato Grosso do Sul, nós fazemos cerca de 50% do valor de produção. A agricultura, a soja, o milho, é importantíssimo para o desenvolvimento do Estado, desenvolvimento dos municípios. E nada mais importante que nós mostrarmos aqui, celebrando o início dessa safra, falando das expectativas, falando dos números, falando o que nós esperamos dessa safra para o nosso Estado, para o nosso país. E é nesse momento que essa parceria, nós estando aqui mostrando isso e trazendo temas, palestras importantíssimas também para o produtor ver quais são os principais desafios que ele vai ter nessa safra e como ele pode lidar com esses desafios. Nesse momento, inclusive, nós estamos com uma das palestras agora em vigor. O Júlio Franchini, pesquisador da Embrapa Soja, está falando sobre qualidade de solo, sobre seleção, sobre adubação de solo, que é um tema recorrente, principalmente para a utilização e melhora das atividades de campo, os resultados de campo. Cristiano, isso mostra também uma intenção principal do produtor rural de ter esse trabalho respeitando cada vez mais as condições naturais e tendo um investimento que seja cada vez mais preciso. Justamente, a agricultura, o plantio de soja cada vez fica mais caro, cada vez mais assertivo deve ser a inserção quando inicia uma safra. Então, quando a gente fala na utilização daquele metro quadrado, daquele mesmo espaço, a gente tem que utilizar ele de forma eficiente, de forma eficaz, trazendo condições para que aquela cultura implantada, o soja, ele dê boas produtividades, que é com essas boas produtividades que nós vamos conseguir arcar com todos esses custos que são crescentes, cada vez mais crescentes, e o produtor ele precisa aí implantar formas e mecanismos de uma boa produção e, acima de tudo, uma produção responsável, uma produção cada vez mais sustentável, ambientalmente falando, economicamente falando, trazendo rentabilidade para o produtor rural. Cristiano, daqui a pouco nós vamos ter, a partir do meio-dia horário de Brasília, 11 horas aqui no horário de Mato Grosso do Sul, o plantio oficial, começa o evento mesmo, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Nós vamos ter o Cristiano falando a respeito do assunto, vamos ter um ciclo, nós vamos ter uma mesa redonda com todos os palestrantes, depois as autoridades presentes e mostrando esse compromisso que governo do estado, prefeitura do município, a Jbas também participa, a ProSoja, a Senar, a FamaSul, tem com esse evento, tem com o produtor do Mato Grosso do Sul e também de todo mundo. Justamente, a gente tem um compromisso com o produtor do Mato Grosso do Sul, compromisso com o produtor rural de todo esse Brasil, levando conhecimento, levando tudo aquilo que o produtor precisa para tomar as melhores decisões, as decisões mais assertivas, e logo mais a gente vai estar aí apresentando quais são as expectativas que a ProSoja MS tem para essa próxima safra, questão de área, produtividade, produção, expectativas na questão dos custos de produção, no manejo. Nós vamos estar apresentando todas essas expectativas que nós vamos acompanhar durante essa safra 17-18. Logo mais estaremos apresentando esses números, estaremos fazendo debate com os nossos palestrantes que têm aí temas, volto a dizer, temas relevantes para o desenvolvimento dessa safra, e aí fazer o ato que não é simbólico, é um ato oficial mesmo de plantio, porque hoje a gente está aqui numa propriedade que trabalha com irrigação, que é uma importante ferramenta de divisão e de manejo da atividade. Então ela trabalha com irrigação, nós estaremos fazendo esse plantio efetivo numa área irrigada aqui na Fazenda Jbas e iniciando assim a próxima safra, nossa safra 17-18. Tá certo, Cristiano, a gente vai falar durante toda a manhã, então plantio aqui oficial da soja é plantio mesmo. Nós vamos fazer essa transmissão daqui a pouco, durante a nossa programação no Agricultura BR. Eu vou voltar para o Bom Dia Produtor, com o Antônio Gustavo e com a Elaine Valdez. Um bom trabalho a todos. Detalhes em toda a programação, logo mais no Agricultura BR, meio-dia, você terá detalhes direto de Ponta Porã com Fabiano Reis.
É isso mesmo, e nós vamos chegando ao fim dessa edição de segunda-feira. Para você que nos acompanhou desde bem cedinho, 7 horas e 15 minutos, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que após o término aqui da nossa programação, você pode acessar pelo YouTube, nosso canal do Boi, e aí ter na íntegra toda a edição dessa segunda-feira. E também aproveita para curtir nosso Facebook, também canal do Boi, Rede SBA, para ter acesso a toda a programação aqui do canal. E para você, uma excelente semana, e a gente volta amanhã bem cedinho. Sim, voltamos amanhã às 7h15 da manhã. Ótima segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada